Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa página de harmonização dessa noite é do livro Coragem, ditado por diversos espíritos na psicografia do Francisco Cândido Xavier. A página escolhida é de número 29, ditada pelo espírito Emmanuel, Jesus e o Mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, debalde guardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam ao despenhadeiro do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Então, o tema da nossa palestra de hoje é Bezerra de Menezes, um esforçado servidor. O expositor da noite é o Renato Harley, médico, trabalhador, devotado da doutrina do movimento espírita, divulgador da doutrina espírita. Então, que Jesus nos envolva a todos com a sua luz, com a sua paz, nos abençoe. Seja bem-vindo, Renato, que Jesus o inspire. Olá, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, muito bem. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse estudo, desta noite de reflexões, de aprendizados. Em nossa casa, novamente, o Seara Fraterna, esta casa que nos acolhe e nos instrui de maneira tão fraternal e na qual estamos todos conectados e reunidos novamente. Mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, estamos todos nesse espírito fraternal, de união e de acolhimento em torno do Seara Fraterna para esta noite de mais aprendizado, de mais estudos, que esta casa nos dá a oportunidade e do qual sou muito agradecido pela possibilidade de participar com todos vocês. E começando o nosso estudo de hoje, começando aqui, é com muita alegria, é com muita honra que temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o querido doutor Bezerra de Menezes e
reflexionar e aprender um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre os seus ensinamentos, que foram, e serão sempre muito importantes para todos nós. Dr. Bezerra de Menezes, um esforçado servidor do bem. Dr. Bezerra de Menezes, um esforçado servidor de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos nos conta, através da psicografia de Chico Xavier, que no final do primeiro reinado, no Brasil, houve, no plano espiritual, uma grande e notável assembleia de espíritos elevados, reunidos e presididos pelo anjo Ismael, um emissário enviado direto do Cristo. Ismael, o anjo, chega para um dos participantes dessa elevada assembleia e lhe diz diretamente: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza desta missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Após essas palavras dirigidas pelo anjo Ismael a este abnegado e esforçado servidor do bem, servidor de Jesus, daí a algum tempo, este servidor nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil, no nosso querido país, uma elevada missão. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, num lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. Desde estudante, o itinerário de Bezerra de Menezes foi muito significativo. Em 1838, no interior do Ceará, conheceu as primeiras letras, em escola da Vila do Frade, estando à altura do saber do seu mestre em 10 meses. Já na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, para onde se transferiu em 1842 com a família, por motivo de perseguições políticas, aprendeu latim em 2 anos, a ponto de substituir o professor. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, o Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Viviam seus pais adstritos aos mais rígidos princípios do dever e da honra, praticando fervorosamente a religião católica apostólica romana. O menino Adolfo foi, portanto, criado nesse clima de severa dignidade, respeito e religiosidade. Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai, que enfrentava dificuldades financeiras, não podia custear-lhes os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis, que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. Esta soma de 400 mil réis, que poderia parecer, até mesmo na época, uma soma muito grande, mal deu para Bezerra poder estudar. Por quê? Chegando ao Rio com muito pouco dinheiro, ele se viu em dificuldades financeiras. E com isso, para poder estudar, dava aula de filosofia e de matemática. Doutorou-se, conseguiu se formar em 1855 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Para consegui-lo, deu de si constantes exemplos de renúncia aos prazeres ilusórios do mundo, potencializou seu poder de vontade, viveu o clima dos grandes sacrifícios
e suportou horas amargas com serenidade, resignação e fé em Deus. Dr. Bezerra passou por muitas dificuldades em sua carreira. Como acadêmico de medicina, ainda estudante, ele devia, certa vez, vários meses de aluguel. Estava prestes a ser despejado do quarto onde alugava para morar. E nessa situação muito difícil, para, inclusive, concluir seus estudos e se formar médico, ele rezou fervorosamente a Deus, nosso Pai, e pediu ajuda. Pouco tempo depois, batia à sua porta um jovem rapaz que solicitava aulas particulares de matemática e oferecia lhe pagar adiantado 2 meses. Bezerra de Menezes relutou um pouco em receber o dinheiro daquele jovem rapaz, mas, prestes a ser despejado, na iminente dificuldade financeira que se encontrava, ele aceitou o pagamento adiantado pelas aulas de matemática e combinou dia e hora com esse jovem rapaz de começar seus estudos particulares. O Dr. Bezerra dirigiu-se à biblioteca, estudou, revisou bastante matemática para poder instruir e ensinar ao rapaz. Dia e hora combinados, este rapaz não apareceu. Aliás, este rapaz nunca mais apareceu ao Dr. Bezerra de Menezes para solicitar e para fazer as aulas particulares de matemática que foram previamente pagas. Começando pela carreira política de Bezerra de Menezes, vivia o Dr. Bezerra inteiramente preocupado com seus doentes, quando, em 1860, os moradores da freguesia de São Cristóvão, onde residia e clinicava, foram procurá-lo para que ele os representasse na Câmara Municipal. Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1860, pelo Partido Liberal. Foi reeleito com simpatia geral para o período de 1864 a 1868. Em 1867, foi eleito deputado geral, correspondente hoje a deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Em 1878, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Nas funções de vereador, prestou relevantes serviços ao município que o elegera. Basta ligeira leitura das atas dos trabalhos daquela corporação para se constatar o grande número de propostas e pareceres de sua autoria. Na municipalidade, foi sempre o Dr. Bezerra de Menezes o centro e a alma da reorganização e da restauração das finanças municipais, sofrendo, apesar disso, e, talvez, por isso, as mais torpes e violentas acusações, a par das maiores ingratidões de seus correligionários do poder. Tolerante ainda mesmo para com seus adversários e principalmente dedicado às instituições do país, o Dr. Bezerra de Menezes soube manter-se em altura condigna à sua honra e probidade, e a sua benéfica influência foi uma garantia para a ordem pública. Bezerra de Menezes foi atacado, foi criticado veementemente e perseguido mesmo por políticos, tanto do partido de oposição quanto do seu próprio partido. Os políticos do partido de oposição viviam criando instituições, viviam criando comissões para fiscalizar e para vigiar o trabalho e as propostas do Dr. Bezerra de Menezes. Mas todas essas comissões, todas essas investigações apenas comprovavam a idoneidade e o caráter e a correção do Dr. Bezerra de Menezes. Ele também foi perseguido e criticado duramente por políticos de seu próprio partido, que eram invejosos da influência e do prestígio que o Dr. Bezerra de Menezes contava no meio político. Mas essa influência e esse prestígio eram consequências meritórias de seu próprio caráter, da sua própria correção, da sua própria idoneidade. E o Dr. Bezerra declarava que todos nós temos inimigos. Até Jesus os teve. Mas o que importa é não ser inimigo de ninguém. Dentro da sua humildade, Bezerra de Menezes não se considerava, não se enxergava inimigo de ninguém, apesar de tantos inimigos que acumulou ao longo de sua carreira, dentro e fora da política, e principalmente nesse meio de perseguição política, ele não se via inimigo de ninguém.
procurava, com muita humildade, tratar a todos e considerar a todos de maneira fraternal, de maneira muito unida. E em mensagem ao deputado Freitas Nobre, seu conterrâneo e admirador, Bezerra de Menezes definiu a política como a ciência de criar o bem de todos, suas próprias palavras. Bezerra de Menezes enxergava justamente na política como uma forma de fazer o bem comum, como uma forma de benefício da coletividade. Um ótimo, um excelente exemplo de que a grande questão, de que o grande problema não é a política em si, não é o meio político mesmo, e sim a idoneidade, o caráter e a conduta do indivíduo dentro desse meio político, a conduta do indivíduo dentro da política. Seguindo com a carreira jornalística do Dr. Bezerra de Menezes. No jornalismo, Bezerra de Menezes escreveu em jornais como O País, ele redigiu Sentinela da Liberdade, Os Anais Brasilienses de Medicina, colaborou na Reforma, na Revista da Sociedade Físico-Química e no Reformador. Ele utilizava os pseudônimos de Max e Frei Gil. Seus artigos jornalísticos eram escritos à pressa, sem tempo suficiente para um melhor burilamento, mas mesmo assim impressionam sobremaneira pela limpidez de sua argumentação segura, em estilo de encantadora simplicidade, ao alcance de todas as inteligências, pela cultura que revelava possuir no tocante à filosofia, à ciência, à literatura e à história dos povos. E através do jornalismo, Bezerra de Menezes ele argumentava e defendia de maneira sólida, inteligente e inquestionável o espiritismo. Seus estudos filosóficos, feitos durante 6 anos consecutivos, todos os domingos pelas colunas de O País, eram lidos com atenção, não apenas pelos adeptos e simpatizantes do espiritismo, mas também pelo clero em geral, pelos católicos, enfim, por homens de cultura e pessoas de mediana instrução. Em muitos artigos e estudos que ele publicou, Dr. Bezerra de Menezes ele expunha os ensinamentos de Jesus de uma maneira admirável, de uma maneira vívida, de uma maneira muito edificante para todos. E ele procurava, de maneira bastante racional, unir religião e ciência, sempre ressaltando a importância do progresso intelectual e moral do espírito. E justamente, entrando agora no espiritismo, em relação à vida do Dr. Bezerra de Menezes, ele declarava abertamente que o espiritismo é Jesus de volta, que nos vem convidar a reflexões muito profundas a respeito do que somos, espíritos imortais, de como estamos em corpos transitórios e para onde vamos. Bezerra de Menezes sempre ressaltava o caráter, a importância religiosa do espiritismo e também trazer reflexões muito profundas, reflexões filosóficas a respeito de nós mesmos, reflexões filosóficas que acompanham a humanidade desde os seus primórdios. E logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra, pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que aceitou a cortesia do colega. Dr. Bezerra de Menezes recebeu o livro de presente, aceitou de bom grado. Ele se encontrava no centro da cidade e ele residia na Tijuca, que ficava a 1 hora de viagem de bonde do centro. Dr. Bezerra pensou, bom, não tenho outra distração, durante a viagem de bonde, vou ler o livro. Já estudei e li sobre tantas filosofias, gostaria de estudar e de me inteirar a respeito desta nova filosofia que surge, o Espiritismo. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes, ao proceder à leitura da monumental obra. Dizia ele, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer que o meu credo espírita, com aplaudo
o aplauso de minha consciência, e não por força de uma autoridade que se arroga o direito de impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar, para melhor, a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por nela ter encontrado a paz do espírito. Julgo, pois, que me é lícito dizer que as novas opiniões acarretaram para mim sensível modificação moral. E com o estudo do próprio Espiritismo, Bezerra de Menezes sempre procurava ressaltar o significado religioso do Espiritismo, sempre ressaltava a importância do homem se enxergar como espírito imortal que é, se desapegar dos bens materiais, seguir os ensinamentos de Jesus e de ser obediente a Deus. Eram ensinamentos que o Dr. Bezerra de Menezes procurava passar a todos com muito amor, com muita fraternidade, desde a sua entrada ao Espiritismo. E ele, próprio Bezerra de Menezes, em uma comunicação ditada à psicografia de Chico Xavier, Dr. Bezerra já desencarnado e regresso ao plano espiritual, comunicação essa que foi publicada no livro Espírito da Verdade, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, disse o Dr. Bezerra a Chico: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz na consciência e consolo nos corações. A data de 16 de agosto de 1886 foi um dia marcante, um dia histórico para o Espiritismo no Brasil, pois foi neste dia que no Salão de Conferência da Guarda Velha, onde é atualmente o edifício da Avenida Central, no centro do Rio, que Dr. Bezerra de Menezes proclamou solenemente, diante de uma plateia de cerca de 2.000 pessoas, a sua adesão oficial ao Espiritismo. Isso foi um impulso, uma injeção de ânimo, um catalisador para o movimento espírita e o espiritismo no Brasil. O Dr. Bezerra de Menezes é considerado por muitos, com muita justiça e muita propriedade, como o Kardec brasileiro. E por que disto? Tal como acontecera com Allan Kardec, logo que soou a hora de iniciar o trabalho em prol do espiritismo, abandonou nosso Bezerra de Menezes todas as posições sociais que lhe davam prestígio, honrarias e dinheiro, para ser um apóstolo verdadeiro e dar-se todo inteiro à doutrina. Tal como Kardec, enfrentou críticas mordazes, torpes insultos, o desprezo das altas personalidades da época, o ridículo, mas sempre calmo, sereno, delicado, respeitoso, porque sua alma, amante dos ensinos de Jesus, sabia muito bem que o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa e que, portanto, a renúncia era o seu ponto de apoio, como o ato de dar era a essência de sua vida. Bezerra foi o Kardec brasileiro, porque foi ele realmente quem, no Brasil, estava espiritualmente preparado para difundir o espiritismo, pela inteligência, pela persuasão, pelos atos e, sobretudo, pelos exemplos edificantes, sublimes que nos deixou, partindo, assim, para a espiritualidade com as mãos limpas, pois que nunca se utilizou delas para explorar os ensinamentos evangélicos, as dores de seus semelhantes e as lágrimas das viúvas. O irmão mais velho de Bezerra de Menezes, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, criticou veementemente Bezerra de Menezes pela sua adesão ao espiritismo. E seu irmão mais velho o censurou publicamente, dizendo que Bezerra de Menezes havia abandonado a religião católica da sua família, a religião católica dos seus pais, e que havia optado pela, entre aspas, obra diabólica do espiritismo. Essas foram palavras do Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra. E Bezerra de Menezes, em resposta ao seu irmão mais velho, escreveu uma longa e eloquente carta. Esta carta
em defesa do espiritismo, em defesa das suas convicções, das suas opiniões, da sua escolha pelo espiritismo, da sua adesão à doutrina espírita, foi publicada pela Federação Espírita Brasileira como um livro intitulado Uma Carta de Bezerra de Menezes. E neste livro, nesta carta do Dr. Bezerra, ele expõe tese doutrinária, estabelecendo comparações entre cristianismo e catolicismo, veiculando os mais delicados aspectos da filosofia religiosa. Elucida temas como antecedentes históricos do espiritismo, inferno e reencarnação. É uma verdadeira profissão de fé espírita, que bem reflete todo o convencimento de seu autor. E como dizia Bezerra de Menezes, todo aquele que quiser ser espírita tem de deixar muito da sua ânsia de ser compreendido. Mas podemos entender e refletir na questão 982 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Os espíritos respondem a Kardec: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Meus amigos, a religião não importa. O que se importa é o bem que se faz, é a caridade que se faz. E praticar o bem, praticar a caridade, independe de qualquer religião. Um indivíduo pode ser ateu, materialista, e pode ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, e fazer o bem e fazer a caridade aos seus semelhantes. A religião não é importante, somente o bem. E falando agora um pouquinho da Federação Espírita Brasileira, pois em 1884 fundava-se a FEB, e Bezerra de Menezes lhe ocupava a presidência em 1889 e a vice-presidência em 1890 e 1891. Dr. Bezerra foi reconduzido ao cargo em 1895, quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até 1900, quando desencarnou. Durante toda a sua presidência, trabalhou ativamente e com muito ardor no propósito de congraçar os espiritistas, e jamais esmoreceu na luta a bem da unificação geral, mantendo a campanha sistemática em favor do estudo da nossa doutrina e, sobretudo, seja pela palavra falada, seja pela palavra escrita, mostrava a completa e integral interdependência do espiritismo e do evangelho. Bezerra de Menezes ressaltava a importância de se estudar, de se compreender, de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, à luz do seu evangelho. E sempre procurava promover essa completa e integral interdependência do próprio espiritismo com o evangelho de Jesus. À frente da instituição, Bezerra de Menezes consolidou a vertente religiosa do espiritismo, como fortemente a mais expressiva no Brasil. Inicialmente, instituiu o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, nas reuniões públicas realizadas no Salão da Federação. Em 1890, foi instituído o Serviço de Assistência aos Necessitados, importante base para a atuação dos médiuns receitistas na instituição. Nesse seu apostolado, sofreu grande e tenaz oposição por parte de alguns espiritistas, principalmente dos chamados cientificistas, que colocavam a vaidade deles acima da própria verdade, que abdicavam da consciência, a fim de que seus pontos de vista prevalecessem. Os chamados cientificistas eram aqueles espiritistas que visavam reduzir a doutrina espírita a uma condição de ciência, a uma condição única e exclusiva de ciência, desmerecendo a questão religiosa e a questão filosófica da própria doutrina, relegando a doutrina como um movimento puramente científico. Eram assim chamados. O Dr. Bezerra de Menezes declarava a todos que, solidários, seremos união, separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos,
alcançaremos a realização de nossos propósitos. Por quê? Esse movimento, dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, que os cientificistas, chamados cientificistas, procuravam promover de relegar e reduzir a doutrina à pura condição de ciência, criava muitas dissidências, muita desunião dentro do próprio meio espírita. Então, Bezerra de Menezes, com seu espírito solidário, com seu espírito fraternal, procurava congregar, agregar e unir a todos os espíritas dentro de um bem comum, de um propósito comum. Unir a todos em prol da doutrina espírita, que era muito mais, muito além do que uma simples ciência. E o espiritismo existia esparso em nosso país, antes de Bezerra de Menezes, sem rumo certo, predominando especialmente o movimento presunçoso do cientificismo. E estava, pois, sujeito a perder-se ou a cristalizar-se em simples filosofia ou ciência. Não fora a intervenção providencial de Bezerra, que procurava justamente dissipar essas dissidências, dissipar essas desuniões dentro do meio espírita, dentro do movimento espírita naquela época no Brasil, procurando, de maneira solidária, agregar e unir a todos em prol de um bem comum. E o espiritismo é a união da filosofia, da ciência e da religião. É um grave erro querer desmerecer qualquer uma de suas vertentes. É um grave erro querer separar qualquer uma das vertentes que trazem à doutrina espírita a sua completude, trazem ao espiritismo a sua importância que tem para todos nós como uma luz, um grande esclarecedor para todas as mentes, como um grande confortador, um grande amparador para todos os corações, pela sua completude, baseada neste tripé: filosofia, ciência e religião, que são indissociáveis, que são inseparáveis. Bezerra de Menezes participava nas sedes da Federação Espírita Brasileira, quando ainda no Rio, na condição de médium esclarecedor. Basicamente, aquele que dialoga com os espíritos que se comunicam nessas reuniões mediúnicas através de outros médiuns. E Bezerra de Menezes dialogava, convencia, amparava a todos com o seu discurso inteligente, com seu discurso racional, com seu discurso fraternal, mas Bezerra de Menezes convencia a todos não pela inteligência e pela eloquência de seu discurso, mas sim pelo sentimento e pelo amor de seu coração. Conta-se que em uma dessas reuniões mediúnicas, na sede da FEB, foi trazida uma jovem que padecia de uma grave doença. E, na verdade, ela padecia de uma grande obsessão, de uma grave obsessão. E, após um longo, extenso, cansativo mesmo, diálogo entre o Dr. Bezerra e o espírito que obsediava essa jovem moça, no final da reunião mediúnica, o espírito obsessor dirigiu-se a Bezerra de Menezes e assim falou: velhinho santo, não foram as suas palavras eloquentes, o seu discurso inteligente que me convenceram, e sim o sentimento e o amor que o Senhor tem no seu coração. Isto fez com que esse espírito que ainda insistia no mal, esse espírito obsessor, abandonasse a obsessão que ele causava naquela jovem moça, caísse em si e refletisse sobre o mal que estava fazendo, sobre o seu próprio erro, e deixasse a moça em paz. E com isso, a cura se efetuou, e essa jovem moça melhorou e se curou. Bezerra de Menezes declarava que o mal não suprime o mal. Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Amigos, não se combate fogo com fogo. Como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, devemos combater o mal com o bem.
Não devemos combater o mal com o próprio mal, fogo com fogo. E Bezerra de Menezes, atuando com o médium esclarecedor, dialogando de maneira fraternal, de maneira amorosa, com todos aqueles espíritos renitentes no mal, revoltados, ainda muito rebeldes, que insistiam na prática e nas perseguições no mal, ele conseguia convencer a todos com seu sentimento, com seu amor, muito acima de sua inteligência. Na sua carreira na medicina, o médico dos pobres, como é conhecido, Dr. Bezerra de Menezes, foi ele a personificação da caridade, a personificação da caridade atuando na medicina. E no consultório da farmácia Cordeiro, de propriedade de seu grande amigo José Guilherme Cordeiro, Bezerra realizou um trabalho do Senhor que até hoje ecoa na espiritualidade. Foi ali, entre as quatro paredes daquela sala humilde e povoada de uma falange de espíritos superiores que auxiliavam no seu caridoso afã de curar corpos e almas, que o Kardec brasileiro realizou a sua missão apostólica. Bezerra de Menezes, atendendo neste humilde consultório, nessa farmácia, atendia a uma vasta clientela de pacientes, ricos até pobres e miseráveis, de uma vasta clientela, de ricos a pobres. Só cobrava consulta daqueles que podiam pagar. O dono da farmácia, o farmacêutico, que fornecia os medicamentos que eram prescritos pelo Dr. Bezerra de Menezes a todos os seus pacientes, tinha ordens de só cobrar pelos medicamentos aqueles que podiam pagar. E todos aqueles que não podiam pagar pelos medicamentos prescritos pelo Dr. Bezerra, o farmacêutico tinha a ordem de colocar a conta desses remédios na conta do Dr. Bezerra de Menezes, e ele pagava por todos esses remédios. A grande clientela, a grande maioria de pacientes que o Dr. Bezerra atendia eram de pessoas pobres, muitos miseráveis. O Dr. Bezerra de Menezes não cobrava de ninguém. Atendia a todos, de ricos a miseráveis, com muito amor, com muito sentimento, com muita empatia em seu coração, curando e amparando não só corpos, como, acima de tudo, as almas de todos eles, com muita caridade. O Dr. Bezerra de Menezes, muitas, incontáveis vezes, doou do seu próprio bolso aos seus pacientes, pobres e miseráveis, a toda uma clientela sofredora. O Dr. Bezerra doou de seu próprio bolso para que esses pacientes tivessem condições de fazerem os seus tratamentos. Ajudava-os fazendo doações do seu próprio bolso, ajudava-os doando de seus próprios bens materiais para amparar o tratamento e dar condições a todos eles de poderem comprar os remédios e se tratarem. Certa vez, chegou ao consultório do Dr. Bezerra uma senhora com seu filho, que estava muito doente, e após prescrever-lhe o tratamento para o seu filho, essa jovem senhora chegou ao Dr. Bezerra e falou: eu não tenho, doutor, nem condições de me alimentar e alimentar a meu filho. Eu não tenho condições de comprar o seu tratamento. Eu não tenho condições de comprar os remédios que são necessários para tratar o meu filho. Dr. Bezerra de Menezes, não encontrando dinheiro, não encontrando nenhum bem material que pudesse doar em seu consultório, olhou para sua mão, olhou para seu dedo e viu o seu anel de formatura. E Dr. Bezerra de Menezes, em um gesto de profunda caridade, doou o anel de sua própria formatura para esta senhora, para que ela tivesse, com aquele anel, condições de comprar os remédios e de fazer o tratamento de seu filho. O Dr. Bezerra declarava que de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ele conseguiu, acima de tudo, na medicina, unir o brilho da sua inteligência, os seus anos de estudo e de formação, ao amor, ao sentimento do seu coração, atendendo e curando não só corpos, como as almas de todos os seus pacientes, com muito amor e com muita caridade. Isto vale
para todas as ocupações, isto vale para todas as profissões. Pois, se em nossas ocupações, em nossas profissões, apenas tivermos o brilho de nossas inteligências, mas não tivermos o amor em nossos corações, o sentimento de caridade perante os nossos irmãos, permaneceremos às escuras, permaneceremos privados do brilho do verdadeiro amor. E foi na medicina que ele trouxe justamente o seu lado humano, o seu lado de fazer brilhar não só a sua inteligência, mas o amor de seu coração. E declarava Bezerra que a caridade, além de nos fortalecer nas provas terrenas, liberta-nos do sofrimento, faz-nos angariar simpatias no plano espiritual, além de nos conceder misericórdia no plano terreno. Em verdade, amigos, todo o bem que nós fazemos aos outros retorna a nós mesmos. Isto é a lei do retorno. Isto é a lei de Deus. E Bezerra também declarava que onde estiver a caridade, aí se encontra a presença de Deus. E a caridade é o que mais aproxima a criatura de seu próprio Criador. A caridade é o que mais aproxima o homem da divindade. Em retorno, o retorno de Dr. Bezerra ao mundo espiritual. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Ele morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos, visando a possibilitar a manutenção da família. A comissão fora presidida por Quintino Bocaiúva, um importante político na época. A missão dada por Ismael foi cumprida com louvor por Bezerra de Menezes, que procurou unir, impulsionar, agregar, congregar, desenvolver a doutrina espírita no Brasil, impulsionando o movimento espírita no Brasil. E além da questão espírita, como missão por Ismael, Dr. Bezerra foi a personificação da caridade na medicina e como médico amparou e tratou de tantas almas, de ricos a miseráveis, de maneira caridosa, de maneira fraternal, de maneira igualitária. No livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 18, intitulado A Felicidade de Bezerra de Menezes, esse capítulo nos traz um diálogo entre Divaldo Franco e o Dr. Bezerra de Menezes. E Divaldo pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes: Dr. Bezerra, qual foi a sua maior alegria, a sua maior felicidade após retornar ao plano espiritual? E Bezerra de Menezes disse a Divaldo: minha maior felicidade ao retornar ao plano espiritual foi quando fui acordado por Celina, emissária de Maria Santíssima, de maneira bastante suave, que tocou em meu braço e me disse: Bezerra, acorde. A mãe de Jesus me enviou para lhe dizer que você já se encontra no mundo maior, atravessando o pórtico da eternidade. Bezerra de Menezes, então, acordou e foi saudado e recebido de maneira fraternal por vários espíritos amigos, vários espíritos familiares. E ele ouviu um murmúrio, um grande murmúrio, e ele perguntou a Celina: Celina, que murmúrio é esse? E Celina o levou a uma grande sacada, e do alto, sobre essa sacada, do alto, Bezerra de Menezes viu uma multidão, uma grande multidão que acenava para ele com muito amor, com muita gratidão, com lágrimas em seus olhos, e o felicitava em seu retorno ao plano espiritual. E Bezerra perguntou a Celina: Celina, quem são? Não reconheço a ninguém na multidão. E Celina disse: Bezerra, são todos aqueles que você consolou, sem nem lhes perguntar o nome. São todos aqueles espíritos sofredores e atormentados que chegavam às reuniões mediúnicas
e que você os amparava e os confortava com suas palavras que caíam sobre eles como um bálsamo sobre as feridas. São todos aqueles deserdados, esquecidos e desvalidos do mundo que você consolou, confortou, amparou e esclareceu. E Dr. Bezerra de Menezes disse então: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Dr. Bezerra de Menezes tem evolução espiritual por mérito próprio suficiente para poder levá-lo a um mundo mais evoluído que a Terra, a um mundo mais feliz que a Terra. Mas ele mesmo, por opção própria, decidiu, do plano espiritual, permanecer entre nós aqui na Terra, nos amparando, nos confortando, nos auxiliando em sua nobre missão. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele coordena, ele comanda uma falange de vários espíritos, espíritos irmãos, abnegados e devotados à causa do bem, abnegados e devotados à causa de Jesus. A falange do Dr. Bezerra de Menezes é composta por espíritos que prestam um trabalho de inestimável valor, de amparo, de conforto, de auxílio e de ajuda a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui na Terra. No livro Ação e Reação, o espírito André Luiz nos conta, através da psicografia de Chico Xavier, que, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem à bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Desse modo, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Um grande missionário da luz, em ação no bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação do trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade. Está no capítulo 11, o Templo Parlatório. Todas essas entidades compõem a falange de Bezerra de Menezes. Obrigado, muito obrigado, com muita alegria e muita honra, podemos aprender e falar um pouquinho da vida deste grande exemplo para todos nós, que foi e é o querido Dr. Bezerra de Menezes. E agora, amigos, ainda de pensamentos elevados a Deus, nessa reunião fraternal em torno do Seara Fraterna, neste momento, gostaria de fazer humildemente a prece final, de olhos fechados. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade desta noite de reflexão, de estudos em torno da doutrina, guiados e amparados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E rogamos, pedimos humildemente a falange do querido Dr. Bezerra de Menezes, a esses irmãos abnegados e devotados à causa de Jesus, que todos eles possam continuar nos amparando, nos confortando, nos auxiliando, a todos nós, a todos aqueles que sofrem, sejam de males físicos, morais ou espirituais, em todos os seus lares, em todos os leitos de hospitais, todos aqueles que passam por grandes dificuldades, sejam dificuldades físicas, dificuldades materiais, dificuldades emocionais, dificuldades de saúde. Que todos esses, todos eles, todos nós possamos ser amparados pelos irmãos da falange Bezerra de Menezes e que possamos encontrar muito conforto, muito amparo, muita luz e muito amor dentro de nós mesmos, sob as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e muita gratidão
ao Dr. Bezerra de Menezes por tudo. Obrigado, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e por estarem até aqui reunidos conosco nesse momento. Que Deus abençoe e ilumine a todos e que o Dr. Bezerra de Menezes possa continuar sempre nos ensinando, nos amparando em nossa jornada. Obrigado a todos. Tenham uma ótima e uma excelente noite. Que assim seja.